Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Como vocês sabem, vocês devem estar lembrando aí, nas aulas anteriores, lá no começo do mês de dezembro do ano passado, a gente falou nas nossas aulas sobre o tecido conjuntivo. E hoje nós iremos abordar o tema aqui, que é o tecido adiposo, que vocês vão estar sempre fazendo essa relação entre o tecido conjuntivo e o tecido adiposo, justamente porque o tecido adiposo é um tipo especial do tecido conjuntivo. Então, sempre que vocês ouvirem falar em tecido conjuntivo, possivelmente mais na frente vocês estarão vendo também falar sobre o tecido adiposo, justamente porque é um tipo especial do tecido conjuntivo. Bora lá! Na aula de hoje vocês estarão entendendo um pouco sobre os tipos de tecido adiposo, suas características, qual a função das células desse tecido e assim sucessivamente. Esse tecido, vocês também vão estar sempre vendo assuntos como lipídio, gordura dentro desse tecido, justamente porque essa é uma das principais características desse tecido adiposo. Ele é um tipo de tecido especial, tecido conjuntivo, né? E é caracterizado por armazenar gorduras em suas células. Deixa eu passar aqui para o outro slide. Como eu falei, né? Ele é composto por células adiposas e por uma matriz extracelular, que no caso dessa matriz existe a glicocálice, lâmina basal e fibras reticulares. E as células adiposas é justamente essa questão de existir uma quantidade muito grande de lipídios, ou seja, de gorduras lá no citoplasma das células. Vocês vão entender um pouco melhor aqui lá mais na frente, que tem uma imagem aqui que eu vou mostrar para vocês a diferença do tecido adiposo unilocular e multilocular. As células adiposas, elas surgem lá nas células mesenquimais, no período fetal, e depois de diferenciadas, elas não se dividem. No adulto, no caso no ser humano adulto, no caso em determinadas situações ou locais, como ocorre na medula óssea, elas podem surgir do fibroblasto. Então vai depender, lá na fase fetal, elas vão surgir das células mesenquimais. Já no adulto, elas surgem principalmente lá, elas podem surgir, aliás, lá nos fibroblastos, que vocês também já sabem o que é. Esse tipo de tecido, ele pode ser dividido em dois tipos, que é o tecido adiposo unilocular e o tecido adiposo multilocular. Que esses dois, eles possuem diferenças muito simples de ser entendidas, que eu vou explicar aqui para vocês já já. O tecido adiposo unilocular, ele está presente mais no tecido adulto, ou seja, no ser humano adulto mesmo. E eu vou falar depois do outro multilocular para vocês não ficarem um pouco confusos. Esse tecido, ele ocorre subjacente à pele, ou seja, na hipoderme, onde evita a perda excessiva de calor, que é o isolamento térmico. Pronto. O tecido adiposo, ele também é caracterizado justamente por conta disso, que ele faz com que haja o isolamento térmico na pele. E também ele produz, ele é caracterizado por ser um tecido principal, ou, aliás, que produz fonte de energia para o corpo. Ele absorve impactos, principalmente na palma das mãos, planta dos pés e nas nádegas. Esse aqui eu já estou falando do tecido adiposo unilocular mesmo, que é caracterizado também, é bom lembrar, por ter uma cor branca ou amarelada, assim, mais para um amarelo escuro, como se fosse aquele famoso amarelo queimado. Então, esse tecido ele é caracterizado também por sua coloração. Ele preenche os espaços dos tecidos e órgãos, contribuindo para mantê-lo em suas posições. Bora lá. O tecido adiposo, as células deles, elas são grandes e esféricas. Elas são grandes justamente por conta da quantidade significativa de lipídios, ou seja, as células do tecido unilocular, elas possuem uma grande quantidade de gordura, que acaba comprimindo um pouco ali o núcleo e as outras organelas para o ladinho ali da célula. E aí o citoplasma, ele fica coberto por uma quantidade de gordura significativa, muito maior do que o restante da célula.
esse tecido ele contém numerosos vesículos de pinocitose, que internaliza os lipídios provenientes da alimentação, trazendo para a corrente sanguínea. Ou seja, dependendo da nossa alimentação, essas células elas sempre vão absorver essa grande quantidade de gordura, que é normal, mas tudo, como nós sabemos, tudo em excesso vai prejudicar a gente. No caso, dependendo da nossa alimentação, a corrente sanguínea ela nutre essa quantidade de gordura, de lipídio, e leva para o citoplasma das nossas células, que muitas vezes podem aumentar o volume e causar até a obesidade no indivíduo. A abundância em mitocôndrias, né? Produção de energia a partir da glicose, aminoácidos e ácidos graxos. Como nós sabemos, a mitocôndria, que é um organelo das nossas células, ela tem uma principal função de produção de energia. Então, essas células adiposas uniloculares, elas também são caracterizadas por ter uma grande quantidade de produção de energia, que vai lá para a mitocôndria e faz todo o processo de nutrição, e aí ocorre essa produção de energia, que é muito importante também para nós. Aqui nós temos uma imagem mostrando como que ocorre justamente essa questão do lipídio entrando aí nas células, saindo, entrando a partir das correntes sanguíneas, né? Que essa parte aí é a corrente sanguínea, como vocês podem ver aí as hemácias. E essas partes aí, essa parte meio amarelada é tipo que a gordura entrando aí para o citoplasma das células adiposas, como vocês podem ver. Aqui, essa imagem, ela representa a célula adiposa, né? Como vocês podem ver aí, como eu já citei anteriormente, a célula adiposa, ela possui uma grande quantidade de gordura. E essa imagem, ela está bem explicativa, muito fácil de ser entendida, como que é essa célula do tecido adiposo unilocular. Como vocês podem ver também, essa parte aí amarelada é o reservatório de gordura. Essa região aí é o citoplasma da célula. E justamente por conta dessa grande quantidade de lipídio, o núcleo da célula ele é um pouco comprimido para essa região aí que vocês estão vendo, bem no ladinho da célula. Ou seja, o citoplasma ele é tomado pela quantidade de gordura que é penetrada dentro da célula. E essa é a principal característica desse tecido adiposo unilocular. O excesso de gordura é estocado nos adipócitos, que expandem seu tamanho até que a gordura seja usada como combustível. Bora lá. Esse tecido é dividido em lóbulos incompletos por cestos de conjuntivo, os quais apresentam vasos e nervos. A cor do tecido varia entre o branco e o amarelo escuro, dependendo do acúmulo de carotenoides provenientes da dieta. Como eu falei lá anteriormente, dependendo dos alimentos que nós consumimos, toda essa gordura ela é nutrida pelas correntes sanguíneas e é enviada para as nossas células. Então, dependendo da quantidade, a célula vai variar a cor do tecido entre o branco e o amarelo. Então, se for uma quantidade muito grande de gordura consumida nos alimentos, vai ficar mais ou menos, a coloração vai ficar mais amarelo escuro. Agora, se for uma quantidade mais reduzida, mais moderada, esse tecido vai ficar mais para a coloração esbranquiçada. Aqui nessa imagem, dá para vocês perceberem alguns tipos de células, aliás, 2 tipos de células. Essas células mais esbranquiçadas aí que vocês estão vendo são as células dos adipócitos. Essas células mais avermelhadas são as fibras musculares, né, estriadas, que já é outro assunto que a gente vai ver mais na frente, que são sobre o tecido muscular estriado. Então, vamos focar aqui nessas células esbranquiçadas. Esses traços aí vocês podem ver indicando o núcleo das células, juntamente com suas organelas lá, que fica na região do citoplasma. E essa parte esbranquiçada nada mais é do que a gordura que possui no citoplasma da célula. Então, essa gordura ela vai sempre comprimir o núcleo e as outras organelas as organelas e o núcleo para a região mais lateral ali da célula. E aqui nós temos o outro tipo de tecido adiposo, o multilocular,
que possui uma coloração mais para o marrom ou pardo. Ele está presente em grande quantidade dos animais hibernantes, nos fetos e recém-nascidos humanos, justamente porque esse tecido, esse tecido adiposo multilocular, ele é mais perceptível quando a pessoa, por exemplo, está sentindo um pouco de frio, porque quando a gente está com muito frio, a tendência é que a coloração, por exemplo, dos lábios, das mãos, fica um pouco mais escura, dependendo do frio. Se for um frio muito abaixo da temperatura normal. E no adulto, é como eu falei, né? É restrito a determinadas áreas, por exemplo, no pescoço, na parte superior das costas e em torno dos rins ou da aorta, né? E ele é um tecido especializado na produção do calor, que é mobilizado se o indivíduo é exposto ao frio. Como eu falei anteriormente, quando o indivíduo está exposto ao frio, esse tecido ele mostra sua coloração aí a partir disso. Possui receptores sensoriais, que é a pele, né? Como centro cerebral, regulação de temperatura. Impulsos nervosos para as células adiposas. Aqui, na frente. Esse tecido ele possui células menores que as do tecido adiposo unilocular. Como vocês viram lá anteriormente, o tecido adiposo ele possui aquela grande quantidade de gordura, o que faz a célula aumentar de tamanho. Já que no tecido multilocular, como não há essa quantidade de gordura excessiva ou essa quantidade de gordura significativa para a célula, é uma célula menor. Outra característica também desse tecido que diferencia do tecido unilocular é a posição do núcleo e das organelas, que eles são poligonais. O núcleo ele fica na região central da célula, sem que haja nenhum outro fenômeno que comprime esse núcleo para a região lateral, ou seja, o núcleo ele fica ali na parte central mesmo da célula e as organelas espalhadas ali no citoplasma. Apresentam muita mitocôndria e pequenas gotículas de lipídio, o que faz com que esse tecido ele tenha uma produção significativa de fonte de energia e a gordura e a quantidade de gordura é bem menor. E a denominação dele é multilocular, porque tem presença de várias gotículas de gorduras e não só uma, como no tecido adiposo unilocular. Aí aqui nós temos um exemplo, né? Deixa eu mostrar essa outra imagem aqui que tá mais interessante, essa de baixo. Aí vocês podem ver o tecido adiposo unilocular aí, essa região esbranquiçada, é justamente a quantidade de gordura que tem dentro da célula. E essas outras aí pro lado direito, vocês conseguem ver várias gotículas de gorduras em cada célula. Que aí faz a diferença principal, né? O tecido unilocular, ele possui apenas uma gotícula bem grande de gordura e o tecido adiposo multilocular possui várias gotículas de gordura. Por isso que tem esse nome de multilocular. E a cor desse tecido, que é marrom ou parda, né? Quando observado macroscopicamente, é dada pela rica vascularização e pelos citocromos da mitocôndria. Aí aqui nós temos uma informaçãozinha, né, com relação a esse tecido adiposo, que é a obesidade. Ela desenvolve-se pelo acúmulo de lipídio nas células adiposas, que podem aumentar o seu tamanho em até 4 vezes mais. Então, é muito interessante que a gente tenha uma dieta balanceada aí, tenha cuidado nos alimentos que possuem muito lipídio, para a gente não chegar a afetar a nossa saúde justamente por causa disso. Então, a obesidade ela é resultante da proliferação dos seus precursores nos 5 primeiros anos de vida e logo após a puberdade, que é estimulada por um excesso de alimentação. Então, a alimentação é muito importante para que não haja esse aumento do volume dessas células, né? Para não chegar à obesidade desenfreada, que às vezes atrapalha a nossa saúde. E a gente tem que estar sempre atento aos alimentos que a gente consome, né? Então, pessoal, eu vou passar para vocês a nossa aula de hoje é só isso.
Qualquer dúvida é só chamar lá no WhatsApp, que a gente tirará as dúvidas. E também terá um questionário lá para vocês responderem e enviarem ainda hoje pra gente, viu? Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.